Boa noite, seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Bruno Conte, esse é o Comentadores Esporte Clube e esse aqui mais especificamente é o nosso programa diário aí de segunda a sexta-feira falando dos principais notícias dos quatro grandes de São Paulo, é o Comentadores Notícias. Então, sem mais delongas, antes de começar as notícias de hoje, rode nossa vinheta. E se você não é inscrito no canal, chegou agora por aqui por causa das notícias de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, se inscreva aí no nosso canal, curta nosso conteúdo, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e familiares e isso fortalece muito o nosso trabalho. Estamos tentando crescer aí nesse ano de 2022. Temos transmissões ao vivo, temos programas de debate, temos o comentador de notícias, então muito conteúdo bacana, principalmente focado nos quatro grandes de São Paulo. Então vamos lá, sem mais delongas, começando aí com o Palmeiras. O Palmeiras que não teve rodada, né, tá só treinando durante essa semana, não jogou, não teve jogos durante essa semana porque não está mais na Copa do Brasil. Então, só treinando visando o jogo contra o Fluminense no final de semana, jogo que acontece no sábado lá no Maracanã, desculpa, às 19 horas enfrenta o Fluminense. O Fluminense que é o vice-líder e o Palmeiras é o líder do campeonato. E coincidentemente aí o Palmeiras pega pela terceira vez seguida o vice-líder da competição, terceira rodada seguida, né? Porque jogou contra o Corinthians há 2 rodadas atrás na Neoquímica Arena e venceu o Corinthians. O Corinthians até então era o líder. E daí acabou perdendo a vice-liderança para o Flamengo. Daí na última rodada, o Palmeiras jogou exatamente contra o Flamengo e empatou 1-1. E com esse empate, o Flamengo perdeu a liderança para quem? Para o Fluminense. Então hoje o atual vice-líder é o Fluminense. Então acontece essa coisa engraçada aí de o Palmeiras enfrentar 3 vezes seguidas, nas 3 rodadas seguidas, o vice-líder. E caso vença a abrirá uma vantagem ainda maior, já está bem folgado ali, de certa forma, na liderança do Brasileirão. E se vencer o Fluminense, abre aí mais ainda essa vantagem. Então jogam boas cartadas o Abel Ferreira nesse jogo contra o Fluminense. Inclusive, é o segundo jogo apenas que o seguido, né, que o Palmeiras consegue escalar o time completinho. Não tem nenhum problema, salve aconteça alguma coisa no treinamento de amanhã ou alguma coisa no sábado, enfim. O time vai completíssimo, aquela escalação tradicional que todo palmeirense sabe de cor, e muito torcedor que gosta de futebol também, né? Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Danilo, Scarpa, Veiga, Rony e Dudu. Então esse deve ser o time do Palmeiras para encarar o Fluminense. Não tem problema nenhum o Abel Ferreira. Santos também não jogou nesse meio de semana, também não participa mais de nenhuma competição sul-americana e também de nenhuma competição nacional, só está no Brasileirão, né? Outra Copa, na Copa do Brasil, eu digo. Então só está no Brasileirão e foco total no Brasileirão, tentar ali chegar ali, quem sabe, numa vaga ainda na pré-Libertadores ou Libertadores direta, a equipe do Santos, e vai encarar no final de semana a equipe do Cuiabá. No domingo, vai até a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá às 18 horas. Para essa partida, o técnico Lisca tem 3 problemas. Tem aí Marcos Leonardo e Fernandes suspensos, Rodrigo Fernandes, né, suspensos por cartão. Então não poderia contar com esses 2 atletas e também não poderia contar com o Carlos Sanches, que ainda está se recuperando de uma lesão. Então o Santos um pouco desfalcado para encarar a equipe do Cuiabá fora de casa. O Cuiabá que não faz uma boa campanha no campeonato, então um jogo aí tende a ser um pouco equilibrado, enfim. Vamos ver o que o Santos consegue trazer lá da Arena Pantanal nessa rodada. Só voltando um pouquinho, emendando o Palmeiras, aí junto, acabei de falar do Palmeiras, mas voltando um pouquinho, porque a gente fala aqui também de futebol feminino. E as duas equipes, Santos e Palmeiras, se enfrentaram ontem pelo Campeonato Paulista Feminino, terceira rodada, 2-2 a partida acabou. O Santos, com esse placar aí, ficou com a segunda colocação na competição e o Palmeiras é o terceiro. O Palmeiras é o terceiro colocado, o Santos é o segundo. Então, um confronto entre o vice-líder e o terceiro colocado, 2-2. O atual líder, com 3 rodadas, é o Bragantino. Faz uma campanha surpreendente aí, muito pelo que fez, pelo que apresentou no Brasileirão, né, feminino, que está ainda terminando. Mas, enfim, apresentou
apresentou uma campanha muito abaixo e hoje lidera a terceira rodada, ele é o líder da competição no Paulista Feminino, a equipe do Bragantino. São Paulo, o tricolor paulista enfrentou ontem a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil e foi derrotado no Morumbi por 3-1. O destaque aí do jogo, com certeza, foi a torcida, né, do São Paulo, apesar de o preço dos ingressos ter sido muito a mais alto do que o normal. A diretoria do São Paulo meio que enfiou a faca ali no seu torcedor em relação aos ingressos. Então, a expectativa era que talvez fosse na casa de 60 mil, mas não foi isso. Mas mesmo assim foi um bom público. E outro destaque também que eu faço aqui mais pessoal, acho que o São Paulo jogou bem contra o Flamengo, até jogou melhor que o Flamengo. Ontem no pós-jogo que a gente fez pelo nosso Instagram, a gente comentou já um pouquinho da partida. E hoje teremos também o Comentadores Debate, que acontecerá às 9 da noite aqui pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube. Então, se você quer saber mais detalhes, mais opiniões, falaremos bastante das duas partidas da Copa do Brasil hoje no Comentadores Debate. Mas o destaque aí do São Paulo é essa, a derrota ontem pro Flamengo dificulta bastante a partida de volta. O Flamengo, eles se encaram aí novamente no dia 14 de setembro, lá no Maracanã, onde o São Paulo precisará no mínimo fazer 2-0 para levar a partida para as penalidades máximas. O Flamengo pode perder até por um gol de diferença, não tem o gol fora de casa, e o empate também dá a classificação ao Flamengo. E uma vitória do São Paulo por 3 gols de diferença ou mais dá a classificação ao tricolor. Todos os ingressos já esgotados, então o São Paulo vai enfrentar um Maracanã lotado para encarar o Flamengo e tentar uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Só os gols de ontem, né? Os gols de ontem foram 3-1, né? Para o Flamengo. Os gols de João Gomes, Gabigol e Everton Cebolinha pelo Flamengo. E o gol do São Paulo foi marcado por Rodrigo Nestor, 3-1. O São Paulo jogou melhor. Mas, enfim, como eu disse, vamos destrinchar melhor aí no Comentadores Debate e complementar um pouco do que a gente já fez ontem no nosso pós-jogo. Falando também de futebol feminino para a equipe do São Paulo, falei de Santos e Palmeiras. O São Paulo também entrou em campo pela terceira rodada do Paulista Feminino, só que o jogo foi hoje. Hoje enfrentou a equipe do Pinda e venceu por 2-0. Então o São Paulo, que vence por 2-0 a equipe do Pinda, e é hoje o quinto colocado. A equipe do Tricolor é a quinta colocada no Paulistão 2022. Então está no início da competição, apenas 3 rodadas. Então as equipes ainda meio divididas, algumas delas divididas entre o Brasileirão, final do Brasileirão ali, que é o caso de Palmeiras, São Paulo e Corinthians, e outras que só estão se dedicando no momento ao Paulistão. O caso de Santos, por exemplo, e Bragantino, enfim, os outros demais da competição. Até a Ferroviária também estava até então, foi eliminada pelo São Paulo no Brasileirão. Então aí as equipes estão um pouco divididas, aí, as 4 grandes, os 3 grandes, né? São Paulo, o trio de ferro, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, ainda dividida entre 2 competições, e o Santos dá um pouco mais livre aí para se dedicar só ao Paulista. Mas é isso do tricolor por hoje. E finalmente o Corinthians, o Timão, também entrou em campo ontem pela Copa do Brasil. Foi a partida do lado, né? A outra chave, outra perna das semifinais, encarou a equipe do Fluminense. O Fluminense jogando no Maracanã, Maracanã lotadíssimo, uma grande festa da equipe tricolor carioca, da torcida tricolor carioca lá no Maracanã, e a equipe do Corinthians foi lá e arrancou um empate em 2-2, saiu perdendo logo no primeiro lance de jogo, um pênalti para o Fluminense, abriu o placar, o Corinthians empatou com o pênalti cometido ali em cima do Arias, que para mim foi o melhor em campo, e a conversão do Ganso, o Fluminense abriu o placar, Renato Augusto e o Yuri Alberto ali numa jogada, e o Yuri Alberto deu um belo passe para o Renato Augusto empatar a partida ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense, novamente, logo no início do jogo, fez um gol, dessa vez com o próprio Arias, chutando ali uma feliz bola da entrada da área, fazendo 2-1, e praticamente no final da partida, praticamente nos acréscimos do jogo, Roger Guedes conseguiu arrancar o empate após uma jogada ali de pressão do Corinthians e uma bola enfiada pelo Fagner. Roger Guedes colocou números finais ao jogo 2-2. As equipes também se encaram no jogo de volta em São Paulo, na Neoquímica Arena, lá no dia 15 de setembro.
E como foi tudo igual, 2-2, não tem gol fora de casa, então o empate, qualquer empate leva a decisão para as penalidades e quem vencer uma vitória simples para qualquer um dos lados classifica a equipe para a final. Então o Corinthians conseguiu um bom resultado, na minha opinião, com esse empate fora de casa em 2-2, até mesmo pelas circunstâncias do jogo. Mas como eu disse também do jogo anterior entre São Paulo e Flamengo, nós falamos um pouquinho ontem no pós-jogo no nosso Instagram e vamos falar bastante hoje no Comentadores Debate. Então acompanhem lá, façam novamente o convite 9 da noite, Comentadores Debate. E o Corinthians feminino, falei do feminino dos outros, então vou falar do feminino do Corinthians. Exatamente no mesmo horário em que o masculino entrava em campo contra o Fluminense e empatava em 2-2, a equipe feminina do Corinthians também entrava em campo às 7h30 da noite para encarar a equipe da Ferroviária. E o Corinthians acabou derrotado pela Ferroviária em casa, 2-1 para a equipe da Ferrinha. O Corinthians feminino enfrenta, assim como o masculino, muitos desfalques durante a temporada, muitas lesões, muitas jogadoras lesionadas ao longo da temporada. Então o Arthur Elias está tendo problemas para escalar a equipe. E além disso, o Corinthians tem uma partida importantíssima no sábado contra o Palmeiras pela semifinal. Partida de ida que acontece na Neoquímica Arena às 2 da tarde, semifinal do Brasileirão. Então poupou muita gente, poupou muitas jogadoras ontem e acabou derrotada pela Ferroviária, mas ainda assim é o quarto colocado aí no Paulistão Feminino 2023 após 3 rodadas. Bom, é isso por enquanto aqui. Esse foi o Comentadores Debate. Novamente faço convite para, se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal, curtir o nosso conteúdo e também faço convite novamente para acompanhar hoje o Comentadores Debate, falando muito de Copa do Brasil, falando muito da rodada do Brasileirão, projetando aí o final de semana de futebol no Brasil e no mundo. Tivemos também hoje o sorteio da Champions, vamos comentar um pouco lá os grupos, enfim, é isso. Por hoje é só, o Comentadores Notícias fica por aqui e até a próxima. Comentadores Esporte Clube, aqui o comentário é diferente. Abraço!